Olá, boa noite, que Deus te abençoe. Ou você que está assistindo em outro momento, bom dia, boa tarde. Que a graça do Senhor Deus esteja sobre a sua vida de forma tremenda e poderosa. Eu queria compartilhar com você algo especial nesta oportunidade. Segundo Reis, capítulo 22, 23, 24, nos fala sobre a história de um grande rei, o rei Josias. A Bíblia diz que Josias tinha apenas 8 anos quando começou a reinar. E quando ele alcançou a idade de 16 anos, ele tomou uma decisão na sua vida, uma sábia decisão. E a Bíblia diz que antes de Josias não houve rei que lhe fosse igual, que lhe fosse semelhante, nem depois dele levantou o rei igual a Josias. Alguém que havia se convertido ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Josias, com 16 anos, ele vivia num momento muito difícil do seu reinado. Jovem, adolescente, seu pai Amon havia falecido, seu avô Manassés também havia falecido. Manassés fora rei, Manassés fez tudo que era mal perante o Senhor, levou o povo a desviar-se de Deus. Amon, filho de Manassés, assume o trono, segue os passos de Manassés, levando o povo também a continuar se desviando dos caminhos do Senhor. Tendo um avô rebelde, um avô que levava o povo a se afastar de Deus, a praticar a idolatria, tudo aquilo que era abominável diante do Senhor. E neste contexto, Amon morre e Josias, com 8 anos, assume o trono. E aos 16 anos, ele toma, então, a decisão mais sábia da sua vida. Qual fora a decisão que Josias tomara aos 16 anos? Ele tomou a seguinte decisão: de buscar ao Senhor Deus de Davi, seu pai. Deus de Davi, Deus de Davi. Quando fala Deus de Davi, seu pai, não é que Davi era o seu pai, mas o pai Davi, o pai Salomão, o pai Abraão, nesse sentido. Então ele passa a buscar a Deus. A sua decisão com 16 anos é voltar-se para Deus, buscar a Deus, porque ele cria que aquela situação, aquelas tradições errôneas, aquelas tradições erradas, aqueles usos e costumes perniciosos que Deus abominava, odiava, precisava ser quebrado. E como quebrar tudo isso? Como marcar a história? Como simplesmente não passar pela história, passar pela vida sem fazer história, ser mais um que passou por este mundo? Josias, então, ele toma essa decisão em buscar ao Senhor nosso Deus. E aos 20 anos, 4 anos após, ele começa uma grande reforma em todo o seu reinado. Todo Judá, todo o seu reinado, ele começa uma reforma, eliminando tudo aquilo que Deus abominava, afastando tudo aquilo que Deus abominava. Havia muitos ídolos, havia muitas imagens, postes ídolos, ele manda quebrar tudo isso. Havia sacerdotes corruptos, sacerdotes idólatras, ele então vai destituir todos estes sacerdotes. E tudo aquilo que não tinha aprovação de Deus, ele destrói, ele acaba, ele arrebenta, ele tira. Ou seja, ele não queria que nada fosse obstáculo entre ele e a ação de Deus. Pois se eu comecei a buscar a Deus, eu preciso eliminar aquilo que Deus odeia. E a terceira coisa que Josias faz, ao começar esta reforma, ele se volta para o templo, ele se volta para a casa do Senhor e manda restaurar o templo. E ao começar a restaurar o templo, sabe o que ele encontra? Ele encontra a palavra de Deus. A lei de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada da época, não era toda ela como temos hoje, 66 livros, era o começo da Bíblia, a Bíblia ainda estava sendo escrita, mas os 5 primeiros livros já existiam, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. E ao ouvir a leitura da palavra, ele se quebranta, rasga suas vestes, joga cinza sobre a cabeça, se quebranta diante de Deus e convoca o povo todo a, com ele, buscar ao Senhor e seguir aquilo que estava escrito na Bíblia. E assim, o seu reinado foi tremendamente abençoado. Um homem que se converteu ao Senhor de todo o seu coração é um homem que busca a Deus. É um homem que elimina aquilo que Deus abomina. É um homem que realmente está comprometido, compromissado com a palavra do Senhor.
Hoje as pessoas não leem a Bíblia, não conhecem a Bíblia, não sabem o que a Bíblia está ensinando. Mas se você quer fazer diferença na presente geração, você precisa se voltar para a palavra, se comprometer com a palavra e ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, impactando essa geração. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de alguém totalmente compromissado com o Senhor, compromissado com a sua palavra, que ame a palavra, que estude a palavra, que busca a palavra, se debruça sobre a palavra e pratica a palavra. Quero convidar você a buscar ao Senhor. Quero convidar você a eliminar o que Deus abomina. Quero convidar você a se comprometer com a palavra do Senhor. Que essa palavra fale ao seu coração. E se Deus tocou no seu coração, quiser ouvir essa mensagem completa, toda ela, você pode acessar o Facebook da Igreja Presbiteriana Central de Cascavel ou o YouTube da Igreja Presbiteriana Central de Cascavel, e a pregação de ontem, domingo à noite, está toda ali para você, para abençoar a sua vida, fortalecer o seu coração. Que Deus te abençoe e que você seja um Josias do presente século, reformando, restaurando, reavivando e trazendo um novo tempo à nossa nação. Que Deus te abençoe. Forte abraço em Cristo Jesus.